Olá, como vai? Eu fico muito feliz de te encontrar aqui no nosso canal Perfume Personalidade, o canal da cultura, da arte e da técnica da perfumaria. Você já reparou na enorme quantidade de tipos de perfume que existe no mercado? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como é que a gente pode classificar estes perfumes? Como é que a gente pode organizá-los em famílias olfativas? Ou seja, de um modo como se organizam as famílias das pessoas. A genealogia dos perfumes. E o que quer dizer genealogia, né? Genealogia normalmente é o estudo do registro e das relações familiares. Então, quando nós falamos da genealogia de uma pessoa, tem a ver com a sua ancestralidade, com o seu passado, com a sua família e, claro, com os seus sucessores também. No caso dos perfumes, a gente chama de genealogia essa classificação porque nós estamos falando de famílias olfativas. E olha que legal, essa tentativa de classificar, de tentar criar um entendimento sobre os perfumes, ela começou no início do século passado, no comecinho dos anos 1900, né? Bom, não é muito fácil, até porque existe uma série de culturas, existe uma série de fatores, existe um conjunto de perfumes em cada lugar. Então eu diria que nós temos diversas classificações, tá? As perfumarias, de um modo geral, casas de fragrâncias, costumam adotar sistemas que a classificação se baseia no mercado, tá? Nas tendências populares, e mais recentemente agora tem acontecido uma coisa muito legal que eu gosto muito, que é a ideia de classificar pelos efeitos emocionais. Perfumes que te relaxam, perfumes que te dão mais energia, perfumes para você dormir, perfume para você trabalhar e aí por diante, né? E essas famílias olfativas, elas também têm alguns aspectos que a gente já tratou em outros vídeos, tá? Por exemplo, eu posso classificar perfumes de acordo com a concentração. Quem assistiu o vídeo vai se lembrar, eu tenho eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfum, e a concentração vai mudando a categoria e ao mesmo tempo mudando a intensidade, as propriedades e o desempenho do perfume, não é? Eu posso classificar a partir daí pela intensidade. Os perfumes que são mais opulentos, mais fortes, daqueles que são mais sutis, mais suaves, né? Apesar da concentração, tá? Bom, mas eu também falei recentemente num vídeo sobre a questão do gênero. Então eu posso ter perfumes masculinos, perfumes femininos, perfumes compartilhados, ou genderless, ou unissex e daí por diante. Bom, esse é um modo de classificar também. E essa classificação, desculpa, ela vai encontrar um elemento, um agente histórico nesse processo. E, claro, a ver com as questões culturais, daquilo que são papéis representados por homens e mulheres na sociedade. Bom, algumas marcas, algumas perfumarias, algumas casas também classificam por idade. Por quê? Porque às vezes elas têm uma linha infantil e essa linha infantil não pode ser a mesma para os adultos. Ou seja, uma criancinha não pode usar um perfume de adulto. Então também há essa separação. Olha, nós podemos separar os perfumes pelo estilo e pela personalidade de quem usa. Então, classificar os perfumes harmonizando com as personalidades. Uma pessoa enérgica, de caráter de liderança, é diferente de um comportamento romântico, delicado. Um homem que quer traduzir força
na sua fragrância e ao mesmo tempo higiene, é diferente de uma pessoa, homem ou mulher, que queira traduzir romantismo e daí por diante, né? Bom, a gente também tem a possibilidade de classificar por atividades e ocasiões de uso. Perfumes diurnos e noturnos para determinadas estações do ano, perfume para trabalhar, perfume para passear, perfumes para festas, perfumes muito sofisticados e, finalmente, a questão dos efeitos no humor, né? Bom, eu vou mostrar aqui uma tabela que é uma ideia que algumas empresas já estão utilizando para classificar, né? Então, ó, aqui está uma tabela. Por exemplo, eu posso fazer uma conjugação das famílias olfativas, né? E aqui vocês estão vendo esta empresa ou este grupo de pessoas que comercializam perfumes classificaram em 6 famílias olfativas. A família cítrica, a família de ervas ou herbal, frutal, floral, madeira e adocicado. E aí depois, no outro eixo, então, classificou por refrescante, leve, vibrante, fluido, descontraído, que é o caráter do perfume, tá? E é o que ele vai promover também nas pessoas que usam. Um outro grupo, envolvente, confortável, delicado, encantador, acolhedor. Outro grupo, sensual, marcante, fascinante, misterioso, ousado. Depois, nesses espaços que sobraram e que você está vendo aí alguns retângulozinhos coloridos, é onde vão aparecer os perfumes classificados, por exemplo, pelo gênero e pela idade. O azul, por exemplo, são os perfumes masculinos, o vermelho, perfumes femininos, o verde, perfumes compartilhados e os amarelinhos, infantis. Esta é uma possibilidade de classificar os perfumes. Olha que interessante. Então eu posso colocar ali um perfume de buquê floral que tenha bastante flores brancas, então eu coloco um quadradinho vermelho no campo floral, refrescante, leve e vibrante, né? Um perfume de flor de laranjeira, por exemplo. E assim por diante. Então, existem diversas maneiras de se classificar, tá? E esses são alguns aspectos que a gente já viu recentemente, tá? Mas eu tenho também um trabalho que eu participei da confecção, que é uma classificação dos perfumes pela Sociedade Francesa de Perfumistas Criadores, tá? Que é, vamos dizer assim, a referência, é a base que eu uso para montar a minha classificação, a genealogia que eu considero nos meus cursos, nas minhas aulas, tá? Essa classificação, ela é uma classificação que leva em conta a composição do perfume, o caminho olfativo que o perfume apresenta, ou seja, de que ele é feito. E aí, claro, ainda utilizando um conceito que eu já apresentei em outros vídeos, para mim, eu acho que nós temos que ter liberdade total para escolher e usar um perfume. Então, já que a gente tem liberdade, não importa que o perfume tenha um perfil feminino, se eu tiver vontade de usar esse perfume e vice-versa. Aliás, aqui no Brasil, uma boa parcela das mulheres dizem que adoram perfume masculino, até porque os perfumes masculinos são mais indicados para certos climas quentes, climas tropicais, como é o do nosso Brasil, né? Bom, mas na Sociedade Francesa dos Perfumistas, então, levando em conta as famílias olfativas apenas, veja aqui a quantidade de famílias que eu estou apresentando para vocês e como eu classifico, tá? São 6. A família cítrica, família floral, família fougère, família chypre, amadeirada e oriental ou ambarada. Aqui estão as 6 famílias que eu utilizo. Eu acho que fica muito claro, família cítrica, floral e amadeirada,
eu já tratei em outros vídeos, né? Um vídeo para cada uma dessas famílias. Depois, a partir da próxima semana, eu vou tratar separadamente a família Fougère, a Chypre e também a Oriental Ambarada. Mas hoje eu queria comentar apenas como estas famílias se organizam. Quando eu tenho um perfume, eu vou dizer assim, ele é floral. Ele pode ser só floral, ele pode ser de uma flor, um perfume de rosas, um perfume de lavanda, um perfume de flor de laranjeira, mas na maioria das vezes ele tem um conjunto de notas, um conjunto de estímulos olfativos que vão torná-lo composto, tá? Então, como é que a Sociedade Francesa dos Perfumistas me orientou e eu fiz a classificação? Está aqui neste quadro, complementando as 6 famílias, então eu tenho um conjunto de subfamílias, né? Então, por exemplo, a cítrica, eu posso ter uma cítrica aromática, cítrica floral, especiada, amadeirada, verde, a floral. Floral soliflor, que quer dizer um perfume floral de uma flor só, um perfume floral bouquet. Depois tem o aldeído, que é o clássico Chanel número 5, o floral frutal, amadeirado, verde e assim por diante. Sugiro que você talvez dê uma paradinha no vídeo e estude com calma todos esses componentes, porque os nomes já são explicativos, né? Em alguns casos, dá até para se compor um caminho mais complexo. Eu posso falar, por exemplo, um floral amadeirado gourmand, né? Significa que eu vou ter uma flor, vou ter um destaque também para madeiras e também para constituintes adocicados no perfume, tá? Bom, esta é a classificação básica. Eu acho que a partir daí a gente pode já começar a entender melhor como as coisas se classificam. Eu sei que muita gente está se perguntando, você não vai falar do Fougère e do Chypre? Vou sim, mas eles são tão importantes que eles merecem um vídeo para falar só de cada um vídeo para cada um, tá bom? Bom, e eu não queria perder a oportunidade de passar uma resenha, né, como eu passo em todos os vídeos, e dessa vez eu queria passar uma resenha, primeiro, na classificação de um exemplo de amadeirado especiado e na questão do gênero compartilhável. E eu vou apresentar para vocês hoje um perfume da Granado, que eu achei um perfume top, tá? Chama-se Infusão Botânica. Olha a pirâmide deste perfume. Topo, limão, pimenta preta e coentro. Coração, notas verdes, peônia e cardamomo. E no fundo, almíscar, cashmeran, que é uma espécie de musk, mas com um tom de palha, sabe? Um tom assim de uma substância muito acolhedora, e também o vetiver. Infusão Botânica é um perfume que você precisa conhecer, é uma sugestão minha sem nenhum interesse, tá bom? Era a resenha de hoje. Bom, eu acho que isso era o que eu tinha para falar sobre a genealogia. Nós já fizemos, reforço, os vídeos sobre cítricos, florais, amadeirados, mas na sequência vamos falar de Fougère, Chypre e Gourmand, ok? Siga conosco o nosso canal, inscreva, dê o seu like e te aguardo no próximo vídeo. Até lá!